E aí pessoal, eu sou o John Holland. E eu sou o Góis Murdoch. Velho conhecido de vocês, Nerd Bunny. A gente do Arqueologia Vértigo tá chegando aqui nos quadrinheiros. E nosso primeiro vídeo aqui já junto com o Bruno. A gente convidou ele pro vídeo do Homem Animal. Olha, os caras estão no meu canal, no canal dos quais eles me convidam. A gente convidou. Sail out of sight of land. Mama won't like it, but you should travel well. O Homem Animal é criado na revista Stranger Adventures 180, né, em 1965. Pelo Dave Wood e o Carmine Infantino. O Dave Wood menos famoso, Isso. Carmine Infantino, né, já tem um nome mais consolidado na indústria. O Homem Animal, assim como a Patrulha do Destino também, ele teve uma fase curta. É, igual Ele o durou Change, a Patrulha e o Homem Animal tiveram Isso. passagens bem curtas, foram personagens muito desconhecidos. A Patrulha até teve um pouco mais de edições, só E que... pra você ver, foram personagens que aparecem rapidinho, ficam, né, na geladeira, ali esquecidos, e depois vão ser aproveitados, né? E aí alguns anos depois, naquela onda de revitalização de personagens, né? Com o Alan Moore depois do Monstro do Pântano, veio vários autores ingleses para escrever, e o Grant Morrison pegou o Homem Animal. O Grant Morrison, ele pega esse desafio aí de escrever o Homem Animal, que até então era um personagem que estava na geladeira. E não era muito bem definido, né? O que Isso. ele era ainda. E aí ele começa a escrever esse personagem e ele começa a pegar ele começa a revitalizar ele de uma tal maneira que ele vai começando a ganhar uma riqueza e vai ganhando uma mitologia grande, e ele vai começando a trabalhar com a questão da metalinguagem, tudo. É uma coisa que até então, dentro do personagem, e até em outras fases de super-herói, você não tinha visto algo semelhante, assim, o jeito como ele vai trabalhar, né? Não, eu concordo, assim. Se a gente vai definir a fase do Morrison com uma palavra, é metalinguagem. E realmente, nos quadrinhos de super-heróis, pode seguramente, ninguém levou a metalinguagem até aquele ponto igual o Morrison, né? Ele pegou aquilo, extrapola até o ponto que no final ele chega a encontrar o Morrison como roteirista. E o né? final é muito, muito aclamado pela galera. Também é uma coisa muito diferenciada, ninguém tinha tido contato com aquilo. Imagina a galera na pra época. década de A 80. galera tá né? acompanhando a revista ali de linha, tá aquela loucura no final e aquele final. E é interessante também como que o Morrison amarra as loucuras dele com o universo DC, porque aquela saga ela tá inserida naquele universo que recentemente foi rebootado, tanto é que o Homem Animal faz referências a esse reboot várias vezes, e no meio da saga ali ele é obrigado a colocar na época que rola aquela saga chamada Invasão, cujos alienígenas vão voltar agora no universo DC, não sei se vocês estão acompanhando, mas o universo das séries vai ter um crossover motivado por esses alienígenas dessa saga. Então assim, é interessante a gente estar falando dessas coisas que vão e voltam, né? Então o Homem Animal tem uma coisa que vai e volta, esses alienígenas, você vê que no universo dos quadrinhos, na indústria dos quadrinhos, né, que hoje é maior que os quadrinhos, as coisas nunca morrem, elas sempre vão e voltam. E uma coisa que o Morrison faz, que também é muito legal, ele brinca com essa coisa do que estava acontecendo na época com a DC, que é os caras pegarem personagens desconhecidos e revitalizar, que tem aquela parte em que ele leva o Homem Animal para uma área de personagens que ninguém lembra, sim, ninguém liga muito. E aí chega até uma hora que você fala assim, a gente tá esperando algum Alguém roteirista que tem, nos resgatar do limbo, né? Alguma coisa assim. No decorrer da revista, vai ficando mais explícito no que vai chegar depois, né? Quando ele vai se encontrar com o Morrison, né? Ele começa aquelas virotagens dele de estar sendo observado e tal. Mas também lembrando que o Homem Animal é um dos quadrinhos mais lineares do Grant Morrison para ler também. Ele é bem simples de ler, ele é bem entendível. Ele tem a história básica ali, o Bud, a família, o dinheiro, ele quer entrar pra Liga da Justiça e tudo tem a história. Tem a questão dele falar da defesa dos animais, ele usa o Homem Animal, ele cita isso inclusive no final. Até que ele fala, eu sou vegetariano, ele fala, não, você não é, eu que sou. É interessante como ele usa aquilo pra fazer o personagem pra uma militância que é dele, né? E como isso também, ele meio que ele faz uma autocrítica ali, ele mesmo diz que ele achou que ele deixou o personagem militante demais e que aquilo não estava agradando nem mais a ele. Tanto é que eu tenho alguns amigos veganos, vegetarianos que curtem o Homem Animal por conta dessa militância do personagem, acho que é bem interessante. E isso vai perdurar por todas as outras fases ainda. A passagem do Grant Morrison pelo Homem Animal dá certo, o personagem ganha notoriedade brilhante. Ele cria uma mitologia pro Com certeza. personagem. Ele marcou, ele mexe com o personagem de um jeito que é, pra quem lê, dá a entender, tá, o cara fez uma revolução no Homem Animal. E aí, o cara que vai vir depois dele, será que ele vai ter competência pra continuar?
né? Ficava essa questão. E aí o cara que vem depois dele... É o Peter Milligan. E o legal é ver como os caras que vieram depois do Grant Morrison pegaram o espírito que o Morrison queria com o personagem. Porque ele vive muito dessa coisa da metalinguagem agora. O Homem-Animal do Peter Milligan é mais surtado que o do Grant Morrison. Nossa, ainda. muito mais. O pessoal fala do Morrison, coitado. O do Milligan, meu... O Peter Milligan teve uma fase curta no Homem-Animal. Mas foi bem legal a fase. Foi bem interessante. E depois a gente tem a chegada do Tom White, que inclusive é irmão do Rick White, né? Na mesma época também Do Monstro do Pântano. O Rick White estava fazendo o Monstro do Pântano. Bom, e o Tom White, ele vai, de um jeito que ele vai expandir essa questão dos poderes dele, né? E ele vai deixar um pouco mais simples a narrativa. Isso. Também porque deixar mais difícil depois do Peter Milligan não Não dá, dá, né? não. Então qualquer coisa que vem depois do Milligan dá a impressão que é mais Não fácil. que a vida do Homem-Animal tá fácil. Não, a vida do Homem-Animal nunca é fácil. Lê do engano, não. O cara tá com conta pra pagar, o cara tá com umas tretas, tá trabalhando de dublê, entendeu? Tá toda hora a beira de perder os poderes, morrer, qualquer coisa. É. E aí na fase do Tom White, ele acaba se encontrando disso, dele tá expandindo os poderes dele, e acontece aquela coisa tipo, como é que tá a minha realidade nisso aí, né? Essa constante E tem dele. também aquela coisa dele pegar e os poderes dele tem uma relação direta que tá prejudicando os animais. Ele tem que começar a tomar cuidado Isso, e utilizar os exatamente. poderes dele de outra forma. Então ele vai tentar reimaginar a forma que o Homem-Animal começa a absorver as habilidades dele. É, porque até então ele voa e pássaros estão morrendo quando ele voa. Porque Isso. ele tá atingindo um campo morfológico. Por que isso? Ainda não foi explicado. A Panini lançou até a primeira parte do White até agora. Vai sair o resto, eles falaram. Depois do Rick White... Eles falaram, a gente nunca sabe, né, lidando com a Panini, se vai até o final ou não. É verdade. Fé no Morrison que vai. É você que já gastou dinheiro igual a gente, vamos fé que vai até o final. Fala essas coisas dentro do Chico. Depois do Tom White, a gente já teve a fase do Jamie Delano, roteirista do Hellblazer aí, que começou Sim. a série. Pegou o Homem-Animal. O que ele fez com o Homem-Animal, cara? Ele dá um kill no cara, né? Ele matou o Homem-Animal e vai começar uma coisa ali meio parecida com o Monstro do Pântano do Alan Moore. Ele vai trazer ele como se fosse um avatar do vermelho, né? Que E o Monstro Homem-Animal Pântano- do Jamie Delano, ele é conhecido porque, assim, o Delano ele vai pegar na contramão do que estavam fazendo. O Isso. Morrison, o White, o Milligan. Ele vai colocar uma coisa muito mais... Ele vai trabalhar mais com a questão do horror, entendeu? Aquela coisa que a gente vê mesmo no Monstro do Pântano. Que é uma coisa, assim, do Jamie Ele vai Delano tentar também. aproximar as duas Aquela séries. coisa do Hellblazer e tudo, ele também vai trabalhar isso no Homem-Animal. Logo no começo, quando ele assume, se chama Carne e Sangue, ou é Sangue e Carne, o nome da edição, assim, que é uma coisa pesada. Falam que entendeu? as edições do Delano no Homem-Animal são bem pesadas. Na edição 57, o Homem-Animal começou a ser publicado pela Vertigo e o Jamie Delano publicou até a edição 74. Depois um outro roteirista assumiu e finalizou a série no 84. Ali o Homem-Animal pela Vertigo fechou ali. Ele finalizou a série e só voltou anos depois na DC. Homem-Animal, apesar de ser um escalão B da DC, ele é um personagem que sempre volta. Recentemente ele teve uma fase muito legal dos 952, que ele vai recuperar essa coisa que estava no vermelho, do com o Delano. Que é de quem que é essa fase dos 952 mesmo? É do Jeff Lemire. Isso. Lemire, vocês Tanto decidem. faz. Mas foi bem criticada essa fase, todo mundo falou muito bem. Aí teve um crossover junto com o Monstro do Pântano do Scott Snyder. também. Isso. Antes dessa fase dos 952, ele tem na crise, logo depois da Crise Infinita, que tem aqueles 52, que são aquela minissérie semanal, maxi-série semanal da DC. Ele também tem um papel importante, e o Grant Morrison colabora nessa série, então ele meio que volta ao personagem, numa pegada totalmente diferente da época da Vertigo, mas mesmo assim muito interessante. O Homem-Animal é um personagem, assim, que ele carrega um simbolismo muito forte nele. E é bem escrachado já. E o modo como os roteiristas têm trabalhado como animal, assim, aumenta, assim, a um nível muito grande. Porque, imagina, ele é um cara, assim, dos animais, do verde, assim, e ele traz em si muito aquela coisa do mundo, tipo, de você ter uma preocupação com o mundo. Ele em si, o Bud Baker também, o ser humano Bud Baker, ele é um cara preocupado, assim, também com o mundo, por mais que ele vive numa situação de fracasso, digamos Fracasso assim. constante. Entendeu? A gente tem edições que são fantásticas. Por exemplo, pegando do Morrison, aquela edição das baleias. Dos golfinhos. Dos golfinhos, né? Isso. Cara, Nossa, aquela edição é muito boa. E ali mostra bem o que o Morrison queria falar com o A personagem. questão da militância Isso, do da personagem. militância. E, além disso, ele adquiriu uma identidade aí, não sei se dá pra dizer que é ele ou a revista do Homem-Animal, que é a metalinguagem, essa forma que os roteiristas foram trabalhando, mas virou uma identidade dele, além da militância. Então é isso. Esse foi o primeiro episódio aí do Arqueologia Vertigo aqui nos Quadrinheiros, né? Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e até mais.